Bom dia, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Paulo Pascoal da Assembleia de Deus Comandemate em Portugal. Este é o momento da palavra Reflexões para a Vida. E hoje o tema de hoje é a fé inabalável em tempo de crise. Nós vamos usar o texto que Paulo escreveu ao povo de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 ao 8. Paulo traz uma narrativa muito importante para a nossa vida. Observe o texto. Vindo, porém, agora, Timóteo, de vós para nós, trazemos boas novas da vossa fé e amor, de quando sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito vermos, como também a vós. Versículo 7. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Versículo 8. Porque agora vivemos, estais firmes no Senhor. Essas palavras são muito importantes porque o apóstolo Paulo está olhando para o contexto social da igreja de Tessalônica. Paulo, após evangelizar a igreja de Tessalônica tomou um exponencial muito grande. Porém, muitos não sabem que a igreja de Tessalônica era uma igreja perseguida. Era uma igreja que estava em constante aflição, porque César havia dominado Tessalônica. Tessalônica era a capital ali da Macedônia e por isso ela era oprimida pela mão de César, o imperador da época, que queria ser um tipo de Cristo. Além de ser escravizada, Tessalônica também passava por grande dificuldade financeira. Então, eram muitos famintos, pobres, pessoas que passavam fome. Imagina você ter que adorar a Deus debaixo de uma perseguição, debaixo de uma fome e, além de tudo, por ser perseguido, falar o nome de Cristo, apanhava na rua, era chicotado, era estrangulado em praça pública para ser o exemplo. Assim a igreja de Tessalônica adorava. Esse contexto social, socioeconômico da igreja é muito importante para nós entendermos a fala de Paulo no capítulo 3. Porque Paulo está dizendo que Timóteo foi dar testemunho da igreja de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica mantinha a fé, mantinha o amor. E o que me chama a atenção é esta fé inabalável em tempos de crise da igreja de Tessalônica. Quantos de nós estamos perdendo na fé por causa de homens, por causa de posições, por causa de coisas pequenas? Porque se fosse passar por uma verdadeira perseguição, como a igreja do passado, a igreja com marcas verdadeiras, como a igreja de Tessalônica passou, desistiam. Porém, a igreja, hoje, a igreja viva do Senhor, tem que ter uma fé inabalável em Cristo. Paulo está dizendo, hoje nós vivemos. Por quê? Porque vivemos firmes em Cristo, nosso Senhor. Assim Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, que também vivia. O que eu quero transmitir para o seu coração nessa manhã maravilhosa. Tenha uma fé inabalável, mesmo debaixo de provações, de aflições, de dor, de angústias, principalmente de doenças. Mantenha-se com a sua fé inabalável. Cristo é o autor e consumador da fé. E a fé, às vezes, é no campo do impossível. Nós não vemos, não tocamos, como a igreja de Tessalônica. Imagina você, às vezes não tinha como acreditar que aquela situação ia mudar, mas mudou, porque Cristo foi maior. E Paulo reconheceu que esta igreja era uma igreja que tinha uma fé inabalável, mesmo em tempo de crise. Observe como está a sua fé. Firme ela em Cristo. Olhe para Cristo e mude os seus obstáculos. Mude as suas aflições. Por quê? Porque maior é Cristo. Ele está te vendo, está te consolando. E Ele vai pegar e honrar toda a sua fé, porque Ele é fiel e prometeu. Paulo, lá no capítulo 4, capítulo 5, vai dizer justamente essa expressão. Aquele que é fiel, aquele que prometeu, o fará. Ou seja, Cristo vai vir buscar a sua igreja, buscar os fiéis que se mantiveram com uma fé inabalável. Olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé, aquele que pode te salvar. Deus abençoe.